Fala, meus alunos! Bem-vindo a mais uma aula, hein? E olha só o que a gente viu na aula passada. Foi muito bom, foi demais. Tomara que todos tenham entendido bem, porque é uma das aulas, como eu tinha falado, das mais confusas para muitos entenderem, apesar de não ter fórmula nem função assim tão sofisticada. Mas seria a referência. Lembra da referência? Quem viu a aula passada e ainda tiver dúvida, olha só essa planilha aqui já prontinha como ficou. Para quem já tentou fazer e conseguiu, parabéns! Essa é a planilha que a gente fez na aula passada, onde a gente aprendeu como utilizar o cifrão para prender as células. E vimos como é todo esse processo para agilizar mais ainda o trabalho para a nossa planilha. Mas a gente vai ter que agora dificultar um pouquinho o nosso trabalho. Entrando já na parte intermediária, a função se é uma função de condição. Então a gente precisa ter um valor verdadeiro e um valor falso. Ali a gente tem um teste a ser feito. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai ver agora. Essa função é uma das funções mais pedidas no mercado de trabalho e quem sabe utilizar essa função já está muitos passos à frente das pessoas que ainda tentam fazer de forma mais manual as condições que essa função entrega de maneira automática. Vamos ver aqui no exercício, próximo exercício aqui dessa planilha, que você já tem acesso a ela. Esse exercício está praticamente assim, ó, todo em branco, é porque a gente precisa mexer nele, inserindo ali as funções corretas. E aí que entra a função se. Vamos começar agora então pelo Vale Transporte. Só lembrando aqui, a gente só tem duas colunas de dados, porque são só os dados que seriam digitados manualmente pela pessoa que está criando a planilha. No caso, o nome dos funcionários e o salário bruto de cada um, que pode ser colocado aí no formato de moeda. Para quem não lembra, é só selecionar todas as células e clicar no botão do formato moeda. E também, lembrando mais uma coisinha, que existem diversos atalhos para selecionar de maneira mais rápida, já que a gente está aqui usando como exemplo uma planilha com menos de 20 linhas. Imagina uma planilha muito maior que isso, então tem formas mais rápidas de selecionar e também tem atalhos para se chegar a praticamente todos os botões ou todos os botões que existem ali em cima nas guias, nas faixas de opções que tem ali. Então boa parte desses botões que tem atalhos mais populares, se você passar o mouse por cima, ele pode te fornecer esse atalho. Veja agora ali no botão negrito, que tem ali, além de uma pequena legenda sobre o que é o botão, também tem um atalho que é Ctrl N, ou seja, você seguraria. Vou até fazer aqui, olha, no Sala da Letícia, se eu segurar a tecla Ctrl no teclado e apertar e soltar o N, pronto, o texto fica em negrito, ele fica mais forte. Mesma coisa se eu fizer, por exemplo, Ctrl I, ele fica itálico. Ctrl S, ele fica sublinhado. E lembrando de novo do Ctrl C, desfazer, que é para que eu volte atrás se de repente eu tiver cometido algum erro ou ter avançado demais nas etapas, que é o caso aqui. Eu meio que avancei, eu quero voltar e tá aí, voltei, usei o Ctrl Z quantas vezes forem necessários. Para que a gente possa entender como é que funciona a função se, a gente precisa primeiro ter as chamadas condições. A gente precisa saber para que a gente vai usar isso daí. E aí, geralmente, nas planilhas que nós vamos fazer, nós temos de cabeça o que a gente precisa aqui. Se é uma planilha feita por outra pessoa, a gente precisa que ela nos explique para o que é, qual seria a condição e para que serve, ou que tenha pelo menos uma legenda, que é o caso dessa planilha que vocês estarão usando aí para treinar. Tem uma legenda bem na parte de baixo. Então a gente tem aí o Vale Transporte, que já começa com uma função se. E essa condição parece difícil, mas não é não, e a gente vai ver. A condição é que se 6% do salário bruto do funcionário for maior do que R$ 148, será descontado esse valor. Caso contrário, só 6% do salário bruto. O que significa que se um funcionário ganhar bem mais, o suficiente para bancar o valor todo do Vale Transporte, ele vai pagar o valor todo, que seria R$ 148. Caso contrário, ele só vai bancar 6% e o resto a empresa banca. Isso já é normal até para todos de CLT. A gente vai ver como é que funciona isso com um exemplo na prática. Então vamos lá. Primeiro,
Sempre lembrando, toda função ou fórmula começa com igual. Então a gente tem que lembrar que vamos precisar que comece com o igual. Só rapidinho, eu vou apagar o igual. Vocês vão perceber algumas coisinhas aparecendo diferente aí. Por exemplo, enquanto eu ainda não estou digitando nada na minha célula, alguns botões, ou todos eles, ainda permanecem ativos na parte de cima em diversas guias. Como um exemplo da principal, que é a guia página inicial. Vocês estão vendo aí, só seguir o mouse. Vocês vão ver aí que todos os botões estão ativados. No momento em que eu digito qualquer coisa na minha célula, nesta célula nesse caso, veja que vários botões passam a ficar inativos. Então eles estão inativados por algum motivo. Eu estou digitando, então o Excel ainda está aguardando o que eu vou fazer ali. Por isso, boa parte desses botões perdem o sentido, por isso eles ficam desativados. Quando eu aciono o igual, outro item também é desativado. Alguns itens são desativados, mas também tem uma opçãozinha que fica diferente. Eu estou olhando para ela aqui. Qual é essa opção? Vou apontar a seta do mouse para lá. É a chamada caixa de nome. Essa caixinha aqui, ó. Passei o mouse, ele mostra o nome daquele espaço ali. É a caixa de nome. A caixa de nome inicialmente vai dizer para você qual é a célula onde você clicou por último, onde a seleção está, que nesse caso é o C4. Mas a partir do momento em que eu aperto igual, pode observar a caixa de nome, eu vou apertar o igual, você observe a caixa de nome. Ele passa a não ser mais exatamente uma caixa de nome mostrando o nome da célula, mas sim uma das várias funções existentes no Excel. Ali, se eu clicar na seta para baixo, aparece algumas das funções mais utilizadas e tem o último item que é o mais funções, onde eu posso dali obter mais funções para chegar ao resultado que eu quero. Então é só para que vocês possam perceber que quando você digita o igual, o Excel já está aguardando que você ali faça uma fórmula ou uma função. Por isso igual eu logo jogo de cara, para que ele já saiba a sua real intenção. Então eu não vou usar por ali, eu vou usar manualmente, vou digitar a função SE. Então, de novo, lá, digitei a função SE, já aparece uma colinha mostrando para mim tudo que começa com SE, todas as funções que começam com SE. Nesse caso, a gente só vai usar a função SE e pronto. Vou apertar o parênteses aqui no teclado, vou teclar o parênteses, ou simplesmente eu apertaria o Tab ali no teclado, já que a função SE já está marcada de azul ali na colinha. Então, eu poderia simplesmente apertar o Tab. Rapidinho, já ia esquecendo, o que mais a gente vai ter nesse vídeo, porque é importante para que você já fique ligado que toda aula é importante mesmo, não pode deixar passar nada. A função SI tem muita coisa, a gente vai ver várias formas de fazer essa função SI. E uma delas é usando o emoji. Usando o emoji, realmente, a gente não precisa usar só texto e número, ou contas, a gente também pode usar emoji. A gente vai ver como é que funciona isso, vai ser bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como seria a função com emoji. Olha só que interessante. Essa é a planilha com emoji. No lugar de texto, eu mostro umas carinhas bem felizes ou carinhas tristes. São os emojis. E também eu vou mostrar como é que funciona a função SES. SES. Vou até mostrar que existe essa função aparecendo aqui para mim. Olha, o último item aqui dessa colinha é a função SES. SES. E além delas, tem várias outras funções que têm esse tipo de condição múltipla. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vai ser uma das últimas coisinhas aí do nosso cursinho de hoje, na nossa aulinha de hoje. Mas vamos lá continuar com a função SE. Percebe então que nessa nossa colinha nós temos 3 etapas dentro da função SE. O teste lógico, nossas condições a serem realizadas. O que é que eu quero? O valor se verdadeiro e o valor falso. Mais ou menos assim, olha, eu vou sair. Vou sair daqui de casa e vou para o trabalho. Se chover, eu levo o guarda-chuva. Caso contrário, eu não levo o guarda-chuva. Mais ou menos assim. Então eu tenho um valor verdadeiro. O teste lógico é, se chover. Esse valor sendo verdadeiro, ou seja, vai chover, o valor verdadeiro é, leva o guarda-chuva. O valor falso é caso contrário. E se não chover? Eu não levo o guarda-chuva. Então, nesse caso, eu tenho um teste lógico
E eu preciso indicar o que acontece se esse teste lógico existir, for verdadeiro, e caso contrário. Eu preciso explicar o caso contrário também. Então vamos lá, vamos começar pelo valor do salário bruto da Letícia. Se 6% do salário bruto da Letícia, então vou dar aqui um setinha para o lado, ou você pode clicar no salário bruto, ou você pode digitar B4, tanto faz. Vou multiplicar por 6%, esse é o teste lógico. Vou só aqui descer para que vocês vejam, olha, se 6% do salário bruto for maior do que R$ 148, então o que eu vou fazer? Vou usar o sinal de maior, 148. Vou explicar para vocês que dentro do teste lógico vocês podem utilizar alguns símbolos que significam exatamente o teste lógico que é necessário inserir aí. Então a gente precisa de alguns símbolos para indicar esse teste lógico. Um deles é o sinal de maior, o sinal de menor. A gente vai usar aqui, nesse caso, o sinal de maior. Então aqui está, se 6% do salário da Letícia, eu não vou digitar o salário, eu vou indicar onde ele está. Por isso a célula B4. Então se 6% do salário de Letícia for maior do que 148, ponto. Esse daí é nosso teste lógico. Essa é a condição. Agora a gente precisa indicar o que vai acontecer se existir essa condição. Então eu vou usar o ponto e vírgula, que a gente vê aqui na colinha que é o necessário para passar para a próxima etapa. E a gente vai agora para o valor se verdadeiro. Caso isso aqui aconteça, olha, vamos lá para a colinha de novo, será descontado R$ 148. Então o que acontece aqui? Tem muita gente que acaba confundindo e fazendo essa conta aqui, ó. Vai pegar 1.790 menos 148. Está errado, porque aí o resultado vai ser 1.600, 1.500 e pouco, não me lembro aqui agora, mas vai ser isso daí, ou seja, ela vai pagar 1.000 e pouco de passagem? Não, na verdade, aqui ele já está dizendo na condição que será descontado 148, ou seja, vai tirar 148. Então é só repetir 148, apenas. Só isso, 148. Agora eu vou passar o ponto e vírgula e vou para o valor falso. E se a condição ali, lá no teste lógico, não acontecer? Se o salário bruto da Letícia, o 6% do salário bruto da Letícia fosse menor do que 148, se ela não ganhasse o suficiente para bancar a passagem toda, então ela teria que bancar apenas 6% do salário dela, ou seja, eu repetiria aquela continha de 6%, apenas. Só isso. Depois, eu não tenho mais etapa nenhuma para fazer. Eu já falei do teste lógico para você, já falei do valor verdadeiro e já do valor falso. Resolvi a situação, eu posso fechar parênteses ou apertar o Enter que o Excel fecha para a gente. E está feito, a continha está aí de 107,40, então pelo visto ela realmente não consegue chegar aos 148, ela só banca 107,40, o resto é a empresa. A partir daí, lembrem, é só vir aqui no quadradinho no cantinho, com a cruz preta fininha, dá o clique duplo e está pronto a todas as funções daquela coluna. E outra coisa, observação importante, na coluna onde está o Vale Transporte, o subtítulo Vale Transporte tem uma linha branca logo na parte de baixo. Vocês vão ver aqui que Vale Refeição, Convênio Médico também tem uma linha branca. A borda dela está branquinha. Quando eu fiz isso de clicar, dar um clique duplo para completar tudo que está embaixo, essa borda branca acabou indo junto. E eu não gostaria que essa borda branca viesse junto, porque olha só, ficou tudo com borda branca espessa, enquanto todos os outros só tem uma borda branca fina. Lembra daquele botãozinho lá no finalzinho, que aparece quando a gente pede para o Excel completar tudo para a gente? Então eu vou clicar e vou pedir para que ele preencha sem formatação. Então vou clicar aqui, preencher sem formatação e pronto. Ele preencheu somente os dados que eu queria e esqueceu a formatação. Isso também pode acontecer de os dados serem preenchidos e não colocar o valor do cifrão, valor monetário, porque isso também é uma formatação. Aí você vai ter que ir lá e colocar a formatação do valor monetário, tá bom? Mas o importante é que eu não copie aquela borda branca e fique tudo bagunçado. Vamos ver o que é o Vale Refeição. O Vale Refeição será descontado 1% do salário bruto para todos os funcionários. Então isso aqui não é condição de função se, nada disso. É apenas uma
fórmula. Então, pego 1.790 vezes 1% e pronto. Apenas isso. Só isso. Vou dar um clique duplo. E mais uma vez eu tenho que aqui clicar no preencher sem formatação para que ele não copie a minha borda branca. Só isso. Agora vamos para o convênio médico, onde tem mais uma função se, e aqui eu tenho essa condição, que se o salário bruto for menor que 1.500, vamos começar devagarzinho, igual SE, se o salário bruto, ou seja, 1.790, que é a célula B de bola 4, for menor do que 1.500. É menor ou maior? Vamos ver lá. For menor que 1.500. Então, está aqui se ele for menor que 1.500. Ponto e vírgula. O que acontece se isso existir, se o valor for menor que 1.500? Será descontado 3,5% do salário. Tá, beleza? Então, vamos lá. Será descontado 3,5%. Então, salário vezes 3,5%. Tem gente que gosta de trabalhar com número decimal no lugar do porcento. Tanto faz, tá, gente? Você pode trabalhar com número decimal. A outra condição é o salário vezes 5,5%. Eu já sei de cabeça isso aqui, mas tá aqui, ó. Caso contrário, será descontado 5,5% do salário. Feito isso, vou explicar novamente. Olha só, B4 é o salário da Letícia. Então, se o salário da Letícia for menor que 1.500, será descontado 3,5% do salário, ou seja, B4 vezes 3,5%. Caso contrário, B4 vezes 5,5 será descontado 5,5% do salário. Vou apertar o Enter, vou dar o clique duplo no quadradinho com a cruz preta fininha aparecendo, vou clicar no opções auto preenchimento, aquele quadradinho lá embaixo, preencher sem formatação e pronto, está resolvido. Os meus problemas estão resolvidos dessa planilha. A função se foi aplicada com sucesso. Vou explicar aqui quais são os símbolos da função SE. Vou colocar aqui no cantinho e vocês vão ver aqui direitinho. Primeiro, a função é aceita o igual. A função é aceita o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de diferente, que seria o maior e o menor, e as junções do menor ou igual, ou do maior ou igual, e assim por diante. Bom, então são essas as opções que eu posso utilizar. E a gente vai ver algumas delas durante os exemplos da função SE. Esses símbolos é dentro do teste lógico, tá? Dentro do teste lógico. Então, quando eu coloco aqui igual SE, abre parênteses, a gente tem logo a primeira etapa, teste lógico. É ali no teste lógico que eu posso utilizar esses símbolos para indicar a condição que eu preciso. Agora vamos para o salário líquido. Qual seria essa condição do salário líquido, gente? O salário líquido, na verdade, é pegar o salário bruto e diminuir por todos os outros itens. Está aqui embaixo, o salário líquido será o salário bruto subtraído de outros valores. Então, o que a gente pode fazer de forma manual e demorada seria igual salário bruto menos vale transporte menos vale refeição menos convênio médico. Apertar o igual ou o Enter e fazer aquele cliquezinho duplo, puxar para baixo, ou seja o que for. Mas eu falei que isso é um trabalho demorado. Olha só quanta coisa eu tive que digitar. Nesse caso aqui, vocês podem falar assim, mas só 4 itens. Beleza, tudo bem. 4 itens, fiz rápido. Mas se fosse uma planilha com 5.000, 6.000 itens, que você tivesse que fazer isso daqui? É complicado. Então vamos tentar reduzir isso daí. Olha só o que eu posso fazer no lugar disso. Primeira coisa, igual. Eu preciso pegar aqui o valor do salário bruto. E eu preciso subtrair pelos outros itens. Só que por que eu não, em vez de ficar diminuindo um por um, eu não some todos esses valores para se transformar em apenas um único valor? E aí eu pego o valor do salário da Brene, que é o caso aqui, ou do Brene, e diminuo pelo resultado. Olha só o que eu vou fazer, vamos ver se todo mundo vai conseguir entender. Vou colocar então o sinal de menos, já digitei aqui. E agora eu vou misturar fórmula com função. Vou usar a função da soma agora para somar todos os itens aqui ao lado. Vale transporte, vale refeição e convênio médico deste funcionário da linha 5. Vou fechar, que eu tenho que fechar, porque como estou misturando, o Excel não vai entender que eu estou terminando, eu tenho que fechar. E pronto, aperto Enter. Será que é realmente assim
que tem que ser? Será que aquele de cima, mais demorado? Ó, esse daqui, o que eu acabei de fazer, e esse outro aqui. Será que esse daqui mais demorado não seria o certo? Eu estou enrolando, falando para vocês que tem que usar a função soma para reduzir esse trabalho. Vamos ver? Ó, grava esse número aqui, ó, 1.566,25. Vou botar aqui do ladinho. Igual, vou pegar o salário bruto de novo, menos a soma de todos os itens ao lado. Vou fechar o parêntese e apertar o Enter. E olhe lá, o valor é o mesmo. E tanto que se eu mudar qualquer valor aqui, eu vou pegar o valor que eu posso mudar, porque não tem fórmula, não tem função, vou botar aqui o salário da Letícia, que aumentou, ela vai ficar feliz da vida, vou para R$3.000. Olha lá, tudo muda. Todos os itens, todas as células que possuem funções e fórmulas mudam. E mais uma vez lembrando, esse é o objetivo do Excel, ser rápido, ser eficiente e automático. Você não tem que ficar depois, tem que recalcular tudo de novo porque o salário de um funcionário mudou. Imagina se o salário de vários funcionários mudassem e você tivesse que fazer isso de forma manual. Não tem nem sentido. Então a gente já viu como é que faz. Vou então dar um clique duplo aqui. E eu não vou precisar pedir para ele não copiar a formatação por causa da linha. Mas eu vou ter que fazer isso sim. Olha só. Acabei de perceber também o seguinte. Né? A nossa planilha tem cor mais forte, cor mais fraca, eu acabei fazendo automático e copiando também a formatação de fundo de uma, ficou tudo igual. Então vamos lá, no preencher sem formatação, para que ele faça para mim o correto. Preencher somente a função com a fórmula, mais a formatação, deixa como era. Agora aqui na parte de baixo, gente, eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou fazer rápido, não vou explicar porque isso já foi a aula anterior, eu vou só fazer de forma rápida para que vocês vejam eu fazendo e vocês vão tentar fazer daí, tá bom? Então aqui eu vou usar a função da soma. Só vou ensinar aqui a seleção rápida, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu digitei a função da soma, abri parênteses e usei setinha para cima do seu teclado, até que fique no último item, que é ali da Priscila, o último item de R$785. Agora, para chegar até 1790, de maneira rápida, eu posso usar o Ctrl, o Shift e a seta para cima. Assim, eu consigo selecionar tudo. Ctrl, Shift, mantenho apertado, pressionado. E a seta para cima eu aperto e solto. Isso é um atalho para selecionar do primeiro item ao último item, ou do último ao primeiro, como é o nosso caso. Ele faz assim, muito rápido. Aí você me pergunta, mas você selecionou também o subtítulo, isso não vai dar um problema muito sério na hora da conta? Não, porque ele vai ignorar essa célula, porque essa célula é de texto, ele não vai somar a célula de texto, então ele vai ignorar. Mas eu poderia tirar essa seleção utilizando o Shift, seta para baixo, que ele desce uma seleçãozinha e aí não seleciona mais aquilo que ficou meio que indesejado, que seria o título. Vou apertar o Enter. E apenas eu vou puxar para o lado e ele vai me dar o resultado que eu desejo. Vou de novo clicar aqui no botão para preencher sem formatação, para manter as cores. E veja aquilo que eu falei, ele manteve as cores, mas como ele tirou a formatação, ele também tirou o formato moeda. Então eu vou ter que ir lá e clicar no botão de formato moeda para ele colocar de novo para mim. Beleza? Agora a função da média, que vou usar a mesma tática, a mesma forma de selecionar. Mesma coisa, e vou fazer o mesmo procedimento na lateral, puxando e clicando para preencher sem formatação. E está pronto aqui a nossa planilha com todas as funções SE. Tudo bem até aí, gente? Tomara que todos tenham entendido. Essa aqui é uma aula gravada, então não tem como eu ficar interagindo com vocês o tempo todo, né? Só lá nos comentários. Então vamos agora aqui para o exercício número 6 aqui da minha planilha, onde eu tenho uma forma de usar uma função se mais diferente e que no lugar da função se eu posso até usar um proc_v, mas aí só mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Vai ser uma outra aula que eu vou chegar com proc_v, proc_h, com proc_x. Vamos vir aqui primeiro na função SE.
Aqui eu tenho dois resultados porque eu quero mostrar como é que eu consigo gerar resultados diferentes com condições múltiplas ou até a condição mais simples. Vou começar com uma condição mais simples, que é uma função SE pura, só ela, mais uma vez, novamente a função SI, e novamente o teste lógico como a primeira etapa, sempre vai ser a primeira etapa, o teste lógico. Ali embaixo, lá embaixo, tem a nossa legenda. Se a média final, então de novo lá, média final 5,20, que é o B3, B de bola 3, se a média final for menor ou igual, então vou usar o símbolo do menor, vou usar o símbolo do igual, se for menor ou igual a 6,9, então vou digitar ali 6,9, o aluno estará em recuperação, caso contrário estará aprovado. Então se o aluno tirou uma nota menor ou igual a 6,9, ponto e vírgula, vamos para o valor verdadeiro, ele estará em recuperação. Então vou digitar aqui recuperação, e depois, ponto e vírgula, vou digitar o valor falso, caso aquilo não aconteça, é sinal de que ele tirou uma nota boa, então ele estará aprovado. Percebam que eu fiz algo diferente do exercício anterior. No exercício anterior, o que eu fiz foi para gerar um resultado através de uma conta, foi de porcentagem. Então eu fui, peguei uma célula, multipliquei pela porcentagem para chegar a um resultado. Nesse exemplo, eu estou utilizando um texto. Eu quero que o Excel coloque esse texto na célula quando o resultado aparecer, quando for aquele resultado ali. Se for o teste verdadeiro, se o teste for verdadeiro, eu quero que ele coloque o texto recuperação. Se o teste for o contrário, ou seja, se ele tirou até uma nota maior, ele foi bem, eu quero que o Excel coloque para mim o texto aprovado. Então, se é nesse exemplo, se é uma coisa que eu quero que ele coloque lá, não é uma conta a ser feita, eu estou digitando um texto, eu quero que esse texto apareça, eu tenho que colocar ele entre aspas. Por isso que eu digitei o texto e coloquei ele entre aspas. E uma outra coisa importante também é que você tem que digitar o texto do jeito que ele deve aparecer. Não adianta eu colocar ali aprovado com a letra A minúscula e achar que o Excel vai entender que tem que ser com A maiúsculo. Então eu tenho que digitar do jeito que eu quero que apareça. Preste bastante atenção na digitação, porque se colocar um erro ortográfico, um erro gramatical nesse texto, ele vai colocar do jeito que você digitou. Então, atenção. Texto, coloque entre aspas e digite do jeito que tem que ser. Se é maiúsculo, maiúsculo. Se é minúsculo, minúsculo. Se tem acento, bota acento do jeito que tem que ser. Bom, depois que eu já terminei, vou clicar aqui no Enter e ele vai me mostrar a possibilidade aí do resultado de acordo com a nota da média. Está aí 5,20. Realmente, a Letícia está em recuperação. Bom, vou dar um clique duplo, né? Clique duplo. Se eu precisar tirar a formatação, eu vou lá naquele botãozinho e peço para ele colocar, preencher sem formatação. Que não é esse caso, ele não copiou a formatação de cima, então dá no mesmo. Agora vamos ver o resultado número 2. O resultado número 2 tem uma condição um pouquinho diferente. Vai levar a algo parecido, mas a condição é um pouco diferente. A gente vai precisar ver, essa condição está aqui embaixo. Eu vou até reduzir um pouquinho do zoom para que a gente consiga ver um pouquinho mais disso aqui. Vamos tentar ver um pouco mais aqui, reduzindo um pouquinho do zoom. Vou reduzir aqui, pronto. Aqui, olha só, gente. Agora tem o seguinte, agora a média é 5. Agora a média é 5. Tá? Não é mais 6,9, a média é 5. E aí é o seguinte, na condição 1, ele estará em recuperação. Na condição 2, ele estará aprovado. E na condição 3, ele estará reprovado. Agora, como é que eu vou chegar a essa condição? Se na função se, ele me dá apenas um teste lógico, não, um teste lógico apenas um valor verdadeiro e um valor falso. Eu tenho aí, pelo menos, 2 testes lógicos a serem feitos e 2 valores verdadeiros e um falso. Então está meio bagunçado. Como é que eu vou fazer isso? Se essa função não me permite. Agora a gente vai conhecer como é que chega nas chamadas funções aninhadas.
funções conjuntas e funções agrupadas, como é que a gente consegue entender isso e fazer isso na prática? Nem sempre uma função permite que você consiga colocar tudo o que você precisa numa única, nela sozinha. Muitas vezes ela precisa de ajuda de outras funções ou até dela mesma, uma dentro da outra, para chegar a um resultado. Então a gente vai ver como é que vai funcionar essa função se aninhada, como é que a gente consegue fazer isso tudo. E outra, como é que a gente pode utilizar uma função de maneira mais prática ainda? Nesse exemplo do resultado 1, nós digitamos manualmente a média, 6,9, digitamos manualmente os requisitos, os valores verdadeiros e os falsos, recuperação e aprovado. Aí vem o seguinte, chega nessa escola e a diretora ou o responsável da escola decide, olha, vamos mudar a média dessa escola de 6,9 e ir para 5. Olha só o que acontece. Vocês vão ter que ir lá na função, apagar o 6,9, colocar o 5, confirmar e puxar tudo de novo para que aí sim haja a mudança. É trabalhoso? É muito trabalhoso? Não vamos fazer dessa maneira. O melhor seria que a gente tivesse uma tabela matriz. E a gente vai entender melhor ainda de tabela matriz no PROC-V. Mas a gente já vai começar a usar a tabela matriz aqui na função se. Então o que seria ideal é que a gente tivesse uma tabela matriz. Essa tabela matriz é uma tabela pequena que você pode colocar tanto na mesma planilha como numa outra planilha. Colocar ali os dados principais que serão utilizados por esta e por outras fórmulas e funções. Então se você tem dados que vão ser replicados em vários outros lugares, crie essa tabela matriz. E a gente criou aqui, ó, média, condição 1, condição 2, condição 3. Isso aqui é uma tabela matriz. A gente vai fazer com que neste resultado 2, a gente vai fazer com que o Excel entenda, olha que interessante, ele vai entender que os resultados devem ser buscados lá embaixo, ali na tabelinha matriz. Que se um dia qualquer eu mudar a média da escola, basta eu mudar ali no A21, ali onde tem a média, que todas as funções baseadas naquela célula vão mudar automaticamente. Então eu não preciso ficar mudando manualmente cada célula. Vocês vão ver isso agora na prática, já juntando com a função aninhada, ou seja, vai ser uma coisa bem completa, bem interessante para vocês. Olha lá, função SE, abre parênteses. Então vamos lá, começando a função SE de novo, só que agora com mais itens para a gente entender. O teste lógico. Vamos começar com algo como a recuperação. Vamos ver aí como é que funcionaria a recuperação. Antes, eu gosto de falar uma coisinha aqui que eu costumo dizer para os alunos pessoais, os alunos nas turmas, que aí eu coloco no quadro, faço assim, mas eu vou tentar aqui fazer para que vocês consigam entender um pouco mais. Vou colocar até aqui, olha, recuperação, aprovado e reprovado. Vamos lá. Recuperação é se o aluno tirou uma nota igual a 5, tá? Essa vai ser a condição. É que o aluno tirou uma nota igual a 5. O aprovado é se o aluno tirou uma nota maior que 5 e o reprovado menor que 5. Ok? Nesses símbolos aqui, quais dos três, ali dos três, 2 se batem um com o outro? Vão se casar. Um é antônimo do outro. E um só é solitário. Ele não é o antônimo de um, não é sinônimo do outro. Um é solitário ali, é um coitado. Está solitário. Está segurando vela. Qual é? Então eu pergunto isso para os alunos até respondem bem rápido, porque é o recuperação, é o igual, é o único que é sozinho ali. Não tem o diferente, que seria o igual com aquele tracinho, não tem um diferente ali. Ou aqui no caso, seria esse símbolo aqui. Não tenho o diferente aqui. Mas os outros dois são antônimos um do outro, o maior e o menor. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso da função SE, a gente vai ter que usar uma função SE dentro de outra função SE.
e a gente precisa começar pelo que está sozinho. Então a gente vai começar pelo que está sozinho nesse caso aqui. Coitado, se ele está sozinho, vamos dar prioridade para ele. O casalzinho fica lá, né? Vamos dar prioridade para o solitário, coitado. Então vamos lá. Igual SE, abre parênteses. Qual é a condição para o aluno que estará em recuperação? Que a média dele seja igual à média da escola, que é 5. Será que vocês observaram uma coisinha? Não apareceu a célula A21. Apareceu o nome média. Vamos voltar para as aulas anteriores, quem ainda não entendeu. Vou explicar bem rápido, mas já tem explicação nas aulas anteriores. Para que eu não precise usar o cifrão para aprender célula e fique mais confusa ainda a explicação, ou até mais demorado de fazer, eu já aproveitei e dei um nome para as células que eu vou precisar usar. O 5 ali, o A21, que é a média da escola, a palavra recuperação, que está na B21, a palavra aprovado, na célula C21, e a célula D21, onde está a palavra reprovado. Já botei nomes para essas células, para que eu não precise me preocupar em prender elas, já que em todas as células eu preciso usar esses mesmos dados, eles não podem mudar. Então, ou eu uso o cifrão, ou eu dou o nome. Então, volte nas aulas anteriores, caso vocês ainda não consigam entender, e comentem comigo no nosso grupo do WhatsApp, ou aí mesmo no YouTube, lá nos comentários, o que vocês ainda precisam reforçar. Se esse do cifrão e do nome da célula é um deles, tá bom? Então, vou aqui, ponto e vírgula. Então, se esse aluno tirou uma média igual à média da escola, que é 5, ele estará em recuperação. Então, eu clico lá na célula de recuperação. Qual é a condição falsa, o valor falso disso? O valor falso seriam as outras opções, o aprovado e o reprovado. Então, eu vou ter que, mais uma vez, utilizar uma função se, já que o valor falso só me permite colocar uma condiçãozinha. E eu ainda tenho o aprovado e o reprovado, que são duas. Não tem como eu colocar esses dois dentro de um único valor falso. Então, eu vou colocar de novo a função SE mais uma vez. O que acontece é que não se preocupe com o Excel, ele vai entender tudo o que você está digitando. Nesse caso aqui, ele já entendeu que agora está iniciando uma nova função. Ele meio que ignora a anterior por enquanto e ele está se dedicando a essa função SE que você está digitando agora. Por isso, você pode observar que na colinha aparece todas as etapas dessa função que você está digitando nesse momento. Então, qual é a próxima que a gente vai fazer? É caso a média da Letícia for maior que a média da escola. Então, caso a nota da Letícia for maior que a média da escola, ponto e vírgula, ela estará aprovada. Ponto e vírgula para passar para a próxima etapa, que é o valor falso. Agora eu tenho um valor falso. Lembra que maior e menor se batem? Então, se eu tenho um valor maior, eu vou ter um valor menor. Ou seja, caso ela tenha uma nota menor que 5, ela estará reprovada. Eu preciso fazer tudo de novo, SE, tá? Não, porque agora eu só tenho um único valor falso, eu já posso encaixar ele ali, que é o contrário do aprovado, só pode ser o reprovado. Não preciso nem dizer que a média tem que ser menor que 5, não preciso. Ele já sabe que é o contrário, então eu finalizo aí. Já coloco ali reprovado e pronto. Como é que agora eu vou fazer? Vou seguir o que eu falei? Vou apertar Enter que o resto o Excel faz? Agora já não é bem assim, pelo seguinte. A gente fez uma função dentro de outra função. E para que o Excel saiba que você já terminou e não quer ficar colocando outra função, porque dá para colocar um montão dentro de um montão aí. Posso colocar mais C, mais Ctrl C, mais... Não posso colocar um monte de coisa. Então, para o Excel entender que eu já terminei por aí, que eu não quero mais ficar colocando outras coisas, eu preciso finalizar. E eu tenho que lembrar quantas funções eu utilizei aí. Quantas funções eu utilizei, gente? 2, não foi? 2 SEs. Então, tem aqui uma SE mais uma SE. Então, eu abri 2 parênteses. Então, eu tenho que fechar 2. 1
2. E como é que eu vou saber se eu fechei todos os parênteses que eu abri? Fácil, muito fácil, gente. Os parênteses que você acabou de fechar têm as mesmas cores dos parênteses que estão abertos. Olha que interessante. O primeiro parênteses é preto. O próximo parênteses, eu acho, se não me engano aqui, se eu estou olhando bem, é um vermelho, né? Então tá aqui um vermelho com preto. Então, fechei. Agora eu vou apertar o Enter e tá aí o resultado. Olha que interessante. Agora, se eu der um clique duplo, vou voltar aqui de novo, que eu dei clique duplo errado. Pronto, tá aí, tá feito. Tá tudo resolvido. Será que realmente deu certo tudo que eu precisei fazer aqui? Vamos lá, a média da escola é 5, não é? A média da escola é 5, eu vou fazer com que a média da escola seja a mesma da condição anterior, para a gente ver se vai ficar tudo igualzinho. Será? A média anterior não era 6,9, então vou mudar lá embaixo na média para 6,9. Vou apertar o Enter e o certo é que o resultado 1 e o resultado 2 fiquem idênticos. Olha lá, ficou, deu certo. Então olha só que interessante. Lembra no exercício do resultado 1? Que eu falei que se a média da escola mudasse, eu ia ter que ficar alterando lá dentro da função? E que eu ia mostrar uma forma bem mais fácil? Tá aí, tá feito o resultado 2. Eu só mudei uma célula, que eu vou voltar para 5. Ó. Só muda uma célula, todo o resto muda. Todo o resultado 2 está ali, ó, mudou. Olha que interessante. Muito bom isso daqui. Muito bom mesmo. Até aí, gente. Espero que todos tenham conseguido compreender. Porque agora eu vou jogar mais um item aqui para somar com a função si, que aí já não tem a ver com a função em si, e sim com as condições que eu gostaria de aplicar após o resultado. O resultado já foi feito, já concluí. Agora eu gostaria que o Excel me mostrasse em cores, o resultado que aparece ali para mim. Por exemplo, o rapaz ali, ou a aluna que ficou em recuperação, eu gostaria que ficasse com aquela célula com a palavra recuperação na cor amarela. Aquela pessoa que foi aprovada fica verde e a pessoa que ficou reprovada fica vermelha. Dá para fazer? Dá. É só ir lá e mudar de cor, não? Vem aqui. Ah, tá, vou aqui a recuperação, vou pintar de amarelo. Gente, mas uma turma tem lá seus 20, 30, 40 alunos, uma escola. Imagina eu fazer isso para uma escola toda. Ficar clicando no botãozinho de cor. E se o aluno muda a nota por algum motivo, e aí sai de recuperação para aprovado, eu vou ter que ir lá e mudar a cor de um monte de gente manualmente? Não tem sentido. Aí é que entra a chamada formatação condicional. É uma formatação com uma condição, por isso esse nome. Então eu vou precisar fazer com que o Excel entenda o que eu quero. Eu quero que se tiver uma palavra, ele mude a cor. É isso que eu quero. E qual é a palavra? Eu vou dizer para o Excel. Então vamos começar com o resultado 2. Eu quero que apareça no resultado 2 porque são 3 condições que eu tenho aqui. A recuperação, o aprovado e o reprovado. Então eu vou fazer aqui. E aí eu vou provocar que essas cores mudem. Vou fazer com que essas cores mudem, mudando a média dos alunos para vocês verem que vai dar certo. Então vamos lá para a formatação condicional. Onde quem já é atento, quem já gosta de ficar olhando a tela enquanto dá aula, já deve ter achado o botão, porque ele é grandinho e já está bem perto do meio, lá em cima. Fica na guia página inicial, eu já estou nela, mais para o canto direito, formatação condicional. Uma observação importante. A forma com que vocês estão vendo na tela os meus ícones podem ser diferentes daquelas que você visualiza no seu Excel. Isso depende do monitor, da formatação que está seu monitor, da configuração dele, ou também da versão do Excel. Então, se de repente você tem uma versão anterior ao Excel, pode ser que troque a posição de alguns botões ou até mesmo o desenho dele, o ícone dele. E se a configuração do seu monitor tiver com a resolução mais alta ou mais baixa, ou seja, os itens estiverem maiores ou menores, pode ser que haja um diferencial na posição desses ícones. Então não fiquem focados, não decorem aonde está o botão, e sim entendam eles, tá? Para que vocês achem isso daí de forma mais rápida. Quem tiver curiosidade, tá interessante, quem tiver curiosidade de saber como faz para chegar nesses botões sem tocar no mouse, ou seja, só usando as
teclas do teclado para chegar até onde a gente precisa. Aqui, por exemplo, tenho que digitar LR, pronto, fui na formatação condicional, eu não toquei no mouse. Como é que faz isso? Coloque para mim nos comentários ou mande para mim no zap, eu quero aprender. Aí eu vou mostrar para vocês em uma dessas aulas como eu consigo chegar lá em cima sem tocar no mouse, sem ter que levar a seta para lá para clicar no botão. Vamos lá, vou clicar no formatação condicional e eu tenho aqui algumas regrinhas que podem ser inseridas lá no resultado 2, inclusive eu tenho que selecionar, eu tirei a seleção, então eu tenho que deixar marcado, senão ele não entende. Vamos lá. Primeiro item, realce, né, das células, as regras de realce. Eu posso fazer com que o Excel ele faça um realce de forma automática. Ele mesmo vai colocar aqui qual é o realce. Isso seguindo umas regras que eu indique. Na verdade é esse que a gente vai fazer. A gente vai usar o realce das células. A gente vai fazer com que o Excel siga algumas regrinhas que a gente vai indicar para ele e ele vai fazer isso de forma automática. Tem as regras dos primeiros e últimos. Isso aí vocês podem ver também com calma, se é do interesse dependendo da formatação que você queira. Mas olha só que interessante, barra de dados, olha só que interessante isso aqui. Vou passar o mouse por cima só, de relance, para vocês verem como é que funciona. Só um detalhe, vou tirar a formatação dessa planilha, rapidinho, vou tirar aqui a formatação, vou deixar aqui sem preenchimento, vou deixar zerado, para que vocês possam ver direitinho como é que funciona, tá bom? Então vocês vão ver aqui como é que pode funcionar se eu clicar, como é que vai funcionar de acordo com a condição que eu precise. Só um detalhe, vou fazer aqui besteira, vou explicar para vocês errado, olha só, olha lá, ó, que legal. Ah, por que não deu certo na outra? Gente, não deu certo porque eu estava fazendo um texto. E essa condição de barra de dados e escala de cor em números. Ó. Então, agora vai funcionar certinho. Passei o mouse e olha lá que interessante, ele mostra como se fosse um mini gráfico lá dentro. Isso é genial, genial, genial. E você pode adicionar regras extras, isso é um Excel avançado, mas se você for curioso, pode clicar ali em umas regras, vai aparecer lá um monte de coisa que você pode ir futucando lá, que você vai chegar em muita coisa interessante. Olha só no escala de cor também, olha. Ele usa cores quentes, cores frias, olha só que interessante. E o conjunto de ícones, que eu também acho muito bom. Eu vou mostrar para vocês algo até similar que isso, que é a função se com emoji, mas esse caso aqui é outro mundo. Aqui é para trabalhar com os números, olha só que interessante. Bom, e eu também posso criar uma regra do zero utilizando a opção nova regra. Vamos lá, vou pegar aqui, vou selecionar aprovado e reprovado. Uma formatação condicional, regras de realce das células. Vai ter um monte de coisas aqui e eu vou utilizar o que é mais indicado para o meu exemplo nesse momento. Então agora eu preciso que tudo que for aprovado fique verde. Então é igual a... Eu posso digitar a palavra aprovado. Posso digitar a palavra aprovado. Como eu posso simplesmente clicar na célula de uma tabela matriz. Lembra, gente? A célula de uma tabela matriz, que vai que eu mudo a palavra aprovado para passou de ano, alguma coisa assim. Eu vou ter que ir lá na formatação condicional e alterar manualmente. Então, nesse caso, eu vou usar uma condição, uma tabela matriz, para que ele vá buscar essa palavra e um dia que eu mude, pronto, só muda ali, o resto todo vai mudar automaticamente. Observe que ele ficou tudo vermelho, porque ao lado está assim, preenchimento vermelho. Eu não quero, eu quero usar o preenchimento verde. Vou usar aqui o preenchimento verde, vou confirmar com OK e está feita a primeira formatação condicional. Agora eu vou voltar para o mesmo lugar, é igual a... Vou falar aqui da recuperação, então todas as células que tiverem a palavra recuperação eu quero que fique amarelo. Então vou aqui, ó, amarelo, OK, pronto. Vocês não vão ver porque não tem nenhuma palavra recuperação aqui, eu vou fazer com que aconteça isso daqui a pouquinho. Formatação condicional é igual a... Agora vamos para o reprovado, vou deixar o vermelho. E outra coisa também que vocês podem fazer é, caso vocês não gostem dessas tonalidades de verde, vermelho e amarelo, vocês podem vir aqui em um formato personalizado e nessa tela mudar o que vocês quiserem. Mudar a fonte, eu quero que mude até a fonte, o tipo de letra, eu quero que bote negrito, tudo aqui.
borda, a borda vai ficar com uma cor, vai ficar com tremulado, vai ficar tracejado. Pode mudar o preenchimento por aqui. Então você pode fazer o que você quiser. Aqui é para brincar, vai, mexe, vai chegar ao resultado que você quer. Vou clicar no OK e está pronto a formatação condicional. Olha que legal, gente. Vamos ver. A Letícia está com nota 5,20, ela foi aprovada. Eu vou fazer que ela fique em recuperação. Coitada dela. Vou botar ela com nota 5. Veja, ficou em recuperação. E ficou amarelo. Funcionou. Agora a coitada fez uma arte lá, sabe? Vou castigar ela, vou colocar ela com a nota 4, ela vai ficar reprovada. Pronto, reprovado. Mudou na função SE, deu certo, a palavra mudou para reprovado. A condição está agora como reprovado e ela está com a cor vermelha. Então funcionou, está feito, funcionou certinho. Então, etapas concluídas, planilha pronta. Tá aí. Não é algo tão difícil, gente, quando você começa a fazer várias vezes. Então pegue essa planilha, exercício 5, exercício 6 dessa planilha e treinem, mas treinem bastante. Porque isso aí com certeza vai ajudar e muito na criação de planilhas e naquelas que vocês já trabalham e poderiam ter isso aí como condições e não utilizam. Isso é muito interessante. E como é interessante isso aqui. Então, olha, fizemos o exercício 5 com todas essas condições, fizemos o exercício 6 e na próxima aula a gente vai para cá, que é o resultado de PROC-V, onde a gente tem aqui algumas tabelas matrizes. A gente vai ver como é que funciona o PROC-V também. Bom, eu vou mostrar isso aqui só mais para frente na próxima aula, que é outra planilhazinha, onde vai ter a função SI, a função PROC-V, a gente vai misturar tudo num belo resumão e assim por diante. Mas, como prometido, eu vou mostrar também a função SI como emoji e a função SINS. Olha lá que interessante, gente. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar doidos. Vocês vão ficar doidos. Olha só, essa planilha aqui eu vou deixar disponibilizado para vocês. Essa daqui é o SI com E e o SI com OU. Também eu quero mostrar. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Mas antes eu vou passar a função SI com emoji, tá bom? Essa função C com OU e a função C com E eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muita coisa. Mas eu já vou disponibilizar ela para vocês a partir dessa aula. Já vou deixar disponibilizado porque com essa aula vocês já conseguem entender a função E e OU. Para vocês verem que não é uma coisa tão difícil. É fácil, vocês já vão conseguir entender porque eu já vou deixar inclusive tudo pronto. Vocês vão clicar, vão ver ali a função e vão meio que entender já para que ela serve. E aí eu vou explicar na próxima aula, junto com o PROC-V. Vamos lá? Vamos para o C com os emojis? Olha só. Esse aqui já está pronto, né? Aqui vem o do zero. Aqui é que vocês vão fazer. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Eu vou vir aqui já no pronto. Vou fazer com vocês aqui. A condição para que chegue a esses emojis, eu vou precisar usar a função SI com SI. Não poderia ter facilitado, botar uma SI comum, mas é porque eu quis dificultar um pouquinho, sabe? Para poder ficar como se fosse dentro de uma empresa. A empresa não vai te facilitar, não. A empresa vai te dificultar um pouquinho, porque ela vai querer algo mais sofisticado, ela não quer algo tão fácil. Então vamos dificultar um pouquinho e vamos acrescentar agora os emojis para que vocês entendam. Aqui, nesse exemplo, que vai estar pronto para vocês, já vão ver, já foi digitado os emojis. Digitado, mas eu vou mostrar como é que é. Tá vendo aqui na função? Vou dar um clique duplo aqui para vocês verem em tamanho maior aqui, ó. Foi digitado esses emojis. Ou seja, se um dia eu me arrepender e quiser mudar os emojis, eu vou ter que fazer isso manualmente de novo. E lembra que eu falei que é bom que a gente tenha uma tabela matriz para isso? Então, olha lá, nesse outro exemplo aqui, eu já utilizei as células onde tem os emojis. Isso já facilita para mim. Facilita e muito, porque nesse caso aqui, olha, onde eu tenho que criar esses emojis, eu ainda precisei usar formatação condicional. Para fazer com que os emojis tenham cores, porque eles não têm cores. Então eu precisei ainda usar a formatação condicional. Nesse exemplo aqui, eu não usei, porque ele já está com as cores aqui, então ele copiou. Mas vamos ver se vai precisar ou não. Se precisar, a gente usa a formatação condicional para isso, tá bom? Então vamos lá. Vou apagar esse daqui. Vou apagar esse. Zerei. Vou
zerar aqui a formatação toda, vou zerar tudo. Aonde a gente consegue zerar a formatação total aqui? Eu vou aqui, olha aqui, ó. Só lembrando, no Word, nós temos um botão que limpa a formatação. No Excel a gente não tem esse botão aqui, ó, disponível. Se eu clicar aqui nesse botãozinho que aparece tudo isso daqui, nem aqui eu tenho esse botão de limpar a formatação. Então, infelizmente, nesse caso, vocês vão ter que fazer a limpeza manual. Só com delete já seria suficiente. Mas eu vou vir aqui, ó, vou colocar sem cor, sem preenchimento, e vou tirar até as bordas, porque eu quero depois mostrar de novo como é que eu coloquei essas bordas. Aqui eu só vou colocar a bordinha na lateral para ficar bonitinho. Beleza, gente? Vamos fazer aqui na lateral, vamos ver se vai dar certo. Primeira coisa, vamos ver qual é a condição que foi colocado aqui. Olha, a condição é que se as vendas da Regina, porque a gente está começando pela Regina, então se as vendas da Regina forem maiores que a meta de R$10.000, olha que meta alta, que botam sempre meta alta para os vendedores, né? Eu queria saber disso, por que sempre a meta é alta? Se C8, as vendas da Regina forem maiores que a meta, ou seja, excelente. Se a venda da Regina for igual à meta, tá bom, atingiu a meta, tá bom. Caso contrário, é ruim. É ruim. Então vamos ver como é que isso vai funcionar na função SE. Igual SE, abre parêntese, vamos para o teste lógico. Se as vendas da Regina, esse total de vendas da Regina, for maior que a meta, então vou clicar aqui no meta, é sinal de que tá excelente. Então vou clicar aqui, ó, excelente. O caso contrário, o valor falso, ainda não tem, porque tem dois ainda, tem o bom e o ruim. Então ainda preciso de mais uma função SE para fazer isso tudo completar. Então, mais uma vez, vamos para a condição se as vendas da Regina forem iguais à meta. Olha, interessante, essa meta ela bateu a meta, foi igual. É sinal de que foi bom. Caso contrário, só sobrou um, foi o ruim. Quantos parênteses eu abro? 2. Quantos parênteses eu fecho? 2. Então, já que eu abri 2 parênteses, porque eu criei 2 funções SEs, eu tenho que fechar 2 parênteses. A partir daí, eu aperto o Enter e está criado aqui o emoji. A função se com emoji. Olha que legal, cara. Olha só que legal. Só que é o seguinte, tem alguma coisa que está faltando aqui. Além, lógico, da cor, que eu vou ter que fazer a formatação condicional para botar essa cor. Ele não copiou a formatação, ele nem iria copiar a mesma formatação do emoji lá de cima. Mas isso aí é tranquilo. Depois que você quer formatação condicional, o resto ele faz sozinho. Agora, tem um probleminha. Se eu der um clique duplo aqui, coisas estranhas vão acontecer. Eu tenho que arrastar, na verdade. Olha lá. Muita coisa aconteceu. Porque se eu clicar aqui nesse último, olha onde ele está pegando os dados. Sem sentido. Ele está pegando daqui debaixo do Renato. Depois ele pega essa daqui coloridinho. Depois ele pega o quê? 3 células vazias. Tem coisa errada aí. Quem lembra o que tem que ser feito para isso aqui dar certo, gente? Quem lembra? Vou falar que agora que eu preciso de um símbolo. Esse símbolo é o cifrão. Eu preciso prender essas células. É necessário prender elas. Então, o que eu faço agora? Eu preciso saber o que tem que prender. Primeiro, dá para perceber aqui que meta não pode sair dali. Os 10.000 não existem em mais lugar nenhum. Todas as células em volta não tem nada. A célula ao lado esquerdo tem a palavra meta, as outras são todas vazias. Então eu preciso que essa célula continue ali presa e não mude. Essa célula é o D5, dá para perceber porque ela está em vermelho. Então eu vou prender utilizando o atalho F4 ou digitando manualmente os cifrões. Então já resolvi meu problema ali dos 10.000. As carinhas também precisam, essas carinhas também precisam ser presas, porque elas não podem mudar de lugar. Esse roxinho, esse verde e esse rosa ali, choque, outro roxo, sei lá, mais claro, eles não podem sair dali. Então eu também tenho que prender o H5, também tenho que prender o H6 e também tenho que prender
o H7. Legal, tá bom, prendi. E a outra aqui, ó, aquele 12.000 ali que está de azul, eu preciso prender? Não. Por quê? Porque no caso das vendas, eu sim preciso que o Excel vá descendo junto com a fórmula ou com a função, porque quando eu estiver na linha de baixo, eu quero calcular o do Matheus, quando eu estiver na próxima, eu tenho que calcular o da Laura, então esse aí precisa ser mudado. Então eu deixo sem nada, eu aperto Enter e vamos ver se agora vai dar certo. Vou clicar e arrastar e deu certo. Olha lá, vou dar um clique duplo e agora sim, está marcando o do Renato, olha só que eu estou na linha dele, está marcando o meta e está marcando todos os emojis. Interessante. Agora, uma explicação que pode passar pela cabeça dos nossos alunos agora. Por que que eu não dei um clique duplo no quadradinho? Por que que eu tive que arrastar? O clique duplo só funciona se na célula ao lado tiver algum dado. Nesse caso, é a coluna inteira. Então, por exemplo, eu estou aqui na coluna F. Se na coluna E tivesse alguma coisa digitada nessas células aqui, o clique duplo funcionaria, porque ele ia se basear na coluna anterior e ia parar onde ela pararia, ou seja, aqui no F14 ela pararia ali. Como a coluna E não tem nada, ele não tem no que se basear, ele não sabe onde ele vai parar. Se você der um clique duplo e ele fosse no automático, ele ia parar lá na linha de 1 milhão. Então, ele não ia fazer. Então, você teria que manualmente arrastar. Então, deu para entender por que eu precisei arrastar e não dei o clique duplo. Agora, vamos para duas outras opções. Primeiro, onde achar os emojis. É óbvio que eu coloquei o emoji ali. Onde eu achei o emoji? Eu estou deixando para falar depois, porque como eu falei para vocês, eu vou deixar esse arquivo pronto. Vocês já vão receber com o emoji ali. Mas tem uma planilha aqui, ó, do zero, que não tem eles ali. Então você vai poder fazer. E como fazer para colorir os emojis, que eu já tinha falado que é a formatação condicional. Então vamos primeiro para os emojis. Para chegar até os emojis, pessoal, existe um atalho no teclado e é necessário que vocês conheçam esse atalho. O atalho é o Windows, ponto. Windows mais o ponto. Esse é o atalho para chegar até os emojis. O sinal do mais não é sinal de mais não, tá? O mais ali é a soma do teclado Windows com o teclado ponto. Então eu vou apertar o teclado Windows. O teclado Windows de vocês, pessoal, principalmente para quem usa notebook, está bem ao lado do espaço. Ao lado do espaço você vai ter o Alt, depois vem o teclado Windows, que tem o símbolo de uma janela, é o símbolo do Windows. Aí vem o FN, depois vem o Ctrl. Isso vai depender também do teclado da maioria dos computadores, é assim, mas vai depender muito. Mas na maioria das vezes é exatamente ali, um depois do espaço. Tem um espaço, esquerda Alt, depois o botão Windows. Então vou pressionar o Windows, apertar e soltar o ponto e tá aí. A tela de emoji aparece pra gente. Esses emojis são vários, você pode escolher os emojis que você quiser. A gente deu um exemplo das carinhas, mas pode ser símbolos diversos. Aqui tem os mais usados, aqui tem emojis no estilo das antigas, com traços, com símbolos. Aqui tem símbolos no lugar dos emojis, mas eu vou deixar aqui no emoji. E lá embaixo a gente tem emojis com as carinhas, emojis pessoais. Aqui, ó, comemorações e objetos. Tem barra de rolagem, então tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa aqui. Aqui, ó, comida e plantas, carrinhos. Aí, coração aqui, ó, são símbolos diversos. A gente vai ficar no carinha, na carinha. E eu precisei aqui do carinha aqui com óculos, o rosto sorridente com óculos escuros. Eu cliquei nele e tá aí, tá colocado aí a carinha com óculos sorridente. Essa carinha pode ficar diferente? Pode ficar diferente, porque esse ícone aqui, gente, é um ícone padrão. Quando vai para um programa, esse programa pode utilizar um outro padrão de emoji. O código é o mesmo, mas o padrão pode ser diferente. Então pode ser que fique diferente do padrão inserido, tá? E o emoji usado era de uma versão anterior. Por isso que agora vocês vão ver aí que o emoji ficou um pouquinho diferente. Vamos ver se tem um outro aqui que a gente possa usar. Olha aqui, ó. Tem vários emojis. Muito.
Vamos manter esse aqui do óculos. Agora eu vou vir aqui nesse, de novo, Windows, ponto. E agora a gente vai para um outro emoji. Qual? O emoji do sorriso. Eu posso pegar aqui esse sorrisinho aqui mesmo, ó, do dente. Pronto, tá aqui, olha só que interessante esse sorriso. Agora sim, vamos para o próximo. Olha que legal, eu saio, ele fica diferente de novo. Olha que interessante. Esse sorriso não é o mesmo que esse, né? Aí a gente não quer, a gente vem aqui de novo no ponto. E de repente é esse aqui, olha. Ó, será que é? Vamos ver se é. Olha ele aí, diferente ainda, mas eu acho que esse aqui é mais bonitinho. Eu vou clicar aqui de novo no Windows, ponto, Windows, ponto. E agora eu vou pegar esse aqui, que tá com esse probleminha aqui, quase que chorando, caramba. Que é esse daqui? Eu vou pegar esse aqui, ó, para diferenciar um pouquinho, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, é ele mesmo. Vou clicar aqui do lado de fora, olha ele aí, tá pronto. Então, já mostrei para vocês como é que a gente adiciona os emojis. Pode ser qualquer outro, será? Então vamos lá, será que vai dar certo? Aqui, ó, Windows, ponto. Vou pegar aqui qualquer um emoji, vou pegar aqui a pizza. Olha a pizza aparecendo ali, olha lá. Tá aí a pizza. Tá bom, gente? Ah, por que não fica amarelinho aqui nos emojis? Como eu falei, gente, cada programa utiliza o seu tipo de emoji. No caso do Excel, os emojis são assim, em preto e branco. Ele não tem cor. Então agora a gente vai ver como é que faz para colocar as cores. E já falamos com formatação condicional. Então vou selecionar tudo. Vamos em formatação condicional. Realçar a regra das células. É igual a ou texto que contém. Também pode ser assim, tá? Eu vou usar o é igual a. Porque agora a gente vai pegar isso aqui, ó. É igual a esse daqui, ó. Se é igual a esse símbolo, eu vou pedir para que ele fique com preenchimento verde. Só que é o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, se eu colocar preenchimento verde e texto verde escuro, olha como fica. Fica diferente. Fica com fundo verde. Eu não quero fundo verde, eu só quero emoji. Aí sim, olha só, vamos lá para formato personalizado. E nesse formato personalizado aqui, eu vou deixar sem cor de preenchimento. Eu não quero preenchimento, é sem cor. Mas eu quero a fonte com essa cor. Então eu vou aqui na fonte, vou colocar uma cor verde. Vou escolher aqui uma cor verde. O preenchimento eu não quero sem cor de preenchimento. Eu vou clicar aqui no OK. A partir desse momento está feito. Então para essa condição eu já tenho, está pronto, está aí, ó, feito com verdezinho. Agora eu vou voltar para a formatação condicional. Realce das células é igual a. Agora eu vou pegar aqui o bom. E o meu preenchimento tem que ser amarelo, porém somente a fonte. Então eu vou aqui no fonte, vou botar o amarelo. Vou clicar no OK e somente a fonte. E esse amarelo ficou muito, muito clarinho. Então a gente volta para lá, a gente pega esse amarelo mais escuro. Aqui dá para saber a cor. Você passa o mouse, olha, laranja. Então a gente vai pegar esse laranja aqui, olha. Vou clicar aqui no OK e pronto. OK de novo. E agora a gente vai voltar para a formatação condicional. É igual a. E agora a gente vai para o ruim, que eu quero que fique vermelho. E esse aqui já tem texto vermelho aqui. Então eu só vou clicar aqui e tá OK, tá feito. Então tá aí, gente. Mostrei para vocês como é que faz para usar uma função SE com emoji. No lugar de um texto, no lugar de uma conta, vocês podem colocar um emoji. Olha que interessante, gente. Muito bom, muito bom. Olha que interessante mesmo. Aqui vocês aprenderam de novo como usar o cifrão. Aqui vocês viram de novo como usar nomes nas células, que foi no exercício anterior. E agora a gente viu como colocar emoji no lugar de texto. Olha, e a gente viu, né, aqui no texto a gente tem que colocar aspas, lembra? Olha quanta coisinha a gente viu numa aula só, quanta coisa legal a gente viu numa aula só. Então, acho que dá para a gente encerrar por hoje e fazer a próxima aula com um conteúdo maior ainda. Tem um outro item aqui que eu quero mostrar para vocês, olha, que é essa planilha. Essa planilha tem a função se dentro de si, e eu quero que vocês utilizem essa planilha como uma espécie de treinamento. Isso aí é um treinamento para vocês. Agora, vocês estão com essa missão de fazer essa planilha aqui. Essa planilha aqui. O que eu quero é que vocês entendam. Eu vou entregar essa planilha pronta.
Olha a mão beijada que eu vou dar. Vou entregar essa planilha pronta para vocês. A planilha vai estar pronta. Mas eu quero que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Vocês vão apagar esse conteúdo aqui. Vocês vão deixar somente o de cima para usar como base. Porque vocês vão olhar, vão tentar entender. Eu não vou nem explicar o que significa isso aqui. Eu vou falar isso na próxima aula. Na próxima aula eu explico para vocês, para saber se vocês conseguiram fazer. Mas eu vou deixar com que vocês façam sozinho tudo isso. Vocês vão apagar esse conteúdo que está aqui e vão fazer tudo. Tudo. Eu acho que eu não vou ser tão mal assim. Eu acho que não. Deixa eu ver. Estou pensando. Não vou ser não. Vou mostrar para vocês como é que faz para apagar isso tudo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem mais de 4.000 linhas de dados. Então, vamos apagar isso tudo de maneira bem rápida. Eu vou ensinar como apagar, mas vocês vão apagar, que eu vou deixar tudo prontinho lá, tá? Olha só. Em vez de eu ficar clicando e arrastando até chegar lá na linha 4.000, que vai demorar uma eternidade, vocês podem utilizar um atalho que eu mostrei logo no começo dessa aula, lá quando eu mostrei a função soma e a função média, que foi Ctrl, Shift e seta. Nesse caso, eu preciso usar seta para baixo. Quando eu uso esse recurso, Ctrl, Shift, seta para baixo, ele seleciona tudo que estava lá em cima, desde lá de cima onde eu cliquei, até o último item, que está, olha só quanta coisa, está na linha 4.432. E agora eu vou usar Ctrl, Shift, seta para a direita, para eu pegar os dados que estão à direita e poder aí sim apertar o Del e apagar os dados que estão naquelas células e começar os meus cálculos novamente. Depois que eu digitar a função correta, utilizando todos os recursos do cifrão, a C dentro de C, eu vou precisar dar um clique duplo apenas e ele já vai completar para mim tudo. Olha só que interessante, eu não preciso dar um clique duplo nesse, depois no outro não. Eu seleciono os dois e dou um clique duplo. Ele vai fazer tudo para as 4.000 e poucas linhas. Tá tudo lá. Aqui, ó, tá tudo lá, ó, 4.432 linhas, todas elas com os dados. Tá curioso para saber o que eu fiz agora, né? Tão rápido que eu fui, né? Eu usei Ctrl seta. Tá? Como Ctrl Shift seta vai até o final selecionando, porque o Shift é o atalho para selecionar, mas é que eu não quero ir para lá selecionando, então eu só uso Ctrl e seta, ele vai para lá, mas não seleciona. Bom, gente, olha que aula completa, hein? Que aula completa, gostei muito, até eu vou assistir de novo. Espero que todo mundo tenha gostado da aula de hoje e eu acho que por hoje chega. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouco do SE de novo, com aquela planilha que eu te mostrei, vou falar essa daqui e vou também citar o PROC-V, tá bom? Até a próxima aulinha então e espero que essa seja uma das melhores aulas que vocês vão assistir a partir de agora, hein? Valeu e até a próxima aula!